mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Podnista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade, um pouquinho sobre guarda compartilhada e vamos falar um pouquinho sobre a experiência dessa moça, mulher, multiuso que tá aqui do meu lado. Antes de eu apresentar para vocês quem tá aqui comigo, não esquece de seguir o Podnista pra gente continuar aqui fazendo todos esses trâmites, trazendo gente boa pra conversar com a gente. Então segue nas redes, dá essa força, indica pros amigos escutarem, vai ser muito bem-vindo. Então hoje eu tô aqui com a Letícia Monberg, que ela é cantora, veja multiuso, que mais? Se apresente pro pessoal te conhecer. Olá, pessoal, eu sou a Letícia, eu sou cantora, sou produtora de vídeos, trabalho também numa produtora, trabalho como secretária, vendo Mary Kay, e assim vai, muitas funções. E sou a mãe da Lorena. Maravilhosa, tá? Seu dia tem 24 horas, o dela talvez tenha mais. A gente tenta. A gente tenta. Bom, vamos começar do começo, assim. Ser mãe era um plano pra você? Não. Eu nunca me imaginei como mãe. Era um negócio que eu tinha medo, porque, sem querer, eu pensava assim, tipo, vai estragar os meus rolês, porque eu sempre fui de ir em festas, de passear, e ficava, porque vou me prender a criança, e parará. Enfim, não foi nada, foi um susto quando eu descobri que estava grávida, porque realmente, depois de 5 dias, eu falei, tô atrasada. Parece que não era pra ter vindo e não veio. Não, daí eu falei, meu Deus, né? Daí eu fiz o teste, deu positivo e foi, graças a Deus, uma gestação meio que tranquila. E na época você tava com o seu ex-marido, o pai da Lorena. Isso, tava casada, fazia 5 anos já. A Lorena demorou pra aparecer. E daí, durante a gravidez, você teve, assim, com você conversou muito sobre a maternidade e começar a encaixar isso na sua rotina? Bom, primeiramente, eu tinha na minha cabeça assim, agora eu vou ser uma mãe, então aonde eu estiver, ela vai estar comigo. Porque eu sempre fui muito, assim, a favor da maternidade onde o filho esteja presente. Então, eu tinha na minha cabeça assim, era um pouco egoísmo também da minha parte, porque... preciso sair, preciso fazer não sei o quê, ela ia comigo. Então, sempre foi eu e ela. Eu sempre me coloquei entre eu e ela. Então, não tinha esse negócio de deixar com a minha mãe, deixar com os avós, deixar com ninguém. Era comigo e pronto. Mas isso não ficava, tipo... Não que ela seja um peso, mas essa responsabilidade de você só contar com você não chegou a ser ruim? Foi, claro que foi. Principalmente nos primeiros anos, né? Assim, tipo, o primeiro ano acho que é o mais difícil. Porque, primeiro filho, e você fica perdida ali o que está acontecendo. Então, tem a parte que você está amamentando. Eu amamentei a Lorena até 1 ano e 8 meses. Porque eu também queria chegar até os 2. Aqui não teve jeito mesmo, eu não tinha mais leite para dar para ela. Até um dia ela chega para mim, mamãe, quero outra coisa. Acho que não tá dando certo. Não tá dando certo, não tá saindo mais nada. Nossa, o incrível é ela com 1 ano e 8 da dessa. A Lorena tem as pérolas, né? Maravilhosa. Hoje ela tá com 5 anos, então eu sempre tive essa conversa aberta. Até eu lembro muito bem, assim, de quando eu fui tirar ela realmente do peito, né? Eu conversava muito com ela, porque eu ouvia muitos relatos de outras mães falando, porque eu tive que deixar o meu filho 1 semana com a avó. Porque eu tive que deixar, dormia com o pai, eu dormia em outro quarto, pra criança não sentir o cheiro. Eu falei, tô ferrada. Como que tira isso? Como que eu vou fazer isso? Passe boldo, passa boldo que a criança vai ficar ruim pra ela não querer mais. Eu juro, eu passei, a minha filha só olhou, só fez tá diferente. E mandou ver de novo do mesmo jeito. Olha só, o tempero diferente hoje. Então, eu falei, meu Deus, vai ter que ser na base da conversa mesmo. E daí eu comecei a mais ainda desenvolver a conversa. Então eu falei, olha filha, agora a mamãe não tem mais leite, então a gente vai escolher o seu leite. Daí ela foi no mercado, escolheu o leite, escolheu até o copo que ela queria, porque ela não usou mamadeira. Então ela escolheu o copo. E daí ela chegou em casa, o TT não tem mais? Eu falei, não tem mais.
Então, ela catou a latinha do leite e falou, então eu quero esse. Gente, que madura. E nunca mais pediu. Gente, que madura, meu Deus. Tô dizendo. Meu Deus, entendeu? Tipo, uma criança... Porque... E é muito louco, assim, porque a gente vê que, às vezes, as pessoas deixam a criança muito infantilizada. Muito. E, tipo, acham que elas não entendem o que a gente fala. Não acham que elas não são capazes de opinar, de decidir, né? E eu acho que é totalmente ao contrário. Elas têm que, desde o começo, desde pequenininha, saber que elas têm que escolher, que elas têm uma voz, né? Exatamente. Assim, a Lorena, eu sempre desenvolvi a opinião dela. É claro, tem coisas que realmente eu tenho que impor a minha opinião e falar, é isso, e não adianta, vai ser desse jeito. Mas tem coisas que nem é opcional, que nem a Lorena nunca teve Barbie. O primeiro bonequinho dela foi do Star Wars, foi um Darth Vader, que ela andava segurando a capinha e falando, olha mãe, ele tá andando. Porque eu sou muito fã do Star Wars. E ela acaba pegando referências. Hoje, ela tá com 5. Então eu vejo assim que a referência dela sou eu. Ela se espelha muito em mim, que hoje ela quer fazer as coisas que eu faço. Hoje ela pega um instrumento que eu tenho em casa e fala, ai mãe, eu quero aprender a tocar. Ai, porque eu quero vender Mary Kay igual você. Ai, porque eu quero ir na produtora e cantar igual você. Então, ela quer as roupas igual a minha, porque ela se vê, ela vê que eu sou um espelho, uma referência para ela. Então, nessas também eu me cobro para mostrar o melhor de mim para ela. É uma forma de você também externalizar o seu melhor. Porque às vezes, por exemplo, assim, tem dia que a gente tá tão ruim, a gente acaba se alterando, não tem jeito. A gente às vezes não dorme bem. E parece que nesse dia que a gente não dorme bem, parece que qualquer coisinha irrita, sabe? Qualquer coisinha você já tá ali, a ponto de explodir mesmo. E do nada ela vem e fala assim, ai mãe, eu te amo. Ai mãe, nossa, eu quero ser igual a você, tipo, desmorona, tipo, putz, por que eu briguei com ela? Por uma coisinha tão boba. Faz parte. Eu acho que, na verdade, não. Eu vejo que, assim, não sou mãe, mas eu vejo a maternidade como uma possibilidade de aprendizado dos dois lados. Porque a gente, não tem como você gerar uma pessoinha, a pessoinha com 1 ano e 8 meses falar que acabou o TT. E você não aprender nada com isso. Você não entender que ali também você tem um aprendizado como pessoa, como adulto. Sim, antes do TT foi a fralda, né? O desfraude. Todo mundo coloca, tipo, ai meu Deus, né? Também foi super rápido. Desculpa, eu chantageei ela nessa época do desfraude. O primeiro dia, quando ela fez 1 ano e 2 meses, né? Ela já estava na escolinha. E daí eu lembro que teve uma reunião, falou assim, tem crianças que já estão saindo da fralda e tal, né? Então incentiva em casa. Aí eu falei, a Lorena estava ainda com 1 ano e 9 meses. Foi depois do desmame. Aí eu peguei e comecei a conversar com ela, né? Falei assim, vamos começar a comprar calcinha e tal, né? E ela sempre teve muita dermatite, então as fraldas tinham que ser uma específica, tinha que ser aquela tipo calça-fralda, por causa de abafar e essas coisas que sempre atacava. E daí eu falei, olha, vai ser confortável, vai tirar a fralda e tal. Então eu sempre acho que eu fiquei 1 mês na cabecinha dela, falei assim, vamos sair da fralda. E mostrando os benefícios de sair da fralda. Aí, como uma boa vendedora de Mary Kay, estava vendendo a calcinha para a filha. Aí é que eu vendo Demilos também. Ai, meu Deus do céu, é isso? Aí, então tá. Daí, tipo, ela já tinha o piniquinho dela, mas ela não queria sentar no pinico. Falei, o que eu vou fazer com essa criança? Não quer sair, não quer sentar no pinico. Aí eu falei, vou comprar um redutor de assento. Aí comprei o redutor, o mais chique que tinha, que segurava. Pois ela não queria o bendito do assento. Paguei caro, mais caro que o pinico. Meu Deus do céu. E ela não queria o redutor de assento. Eu falei, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Aí foi indo, daí conversei na escola, falei assim, que lá na escola é adaptado, né? Os vasos são tudo pequenininho e tal. Falei, olha, eu vou começar a tirar a Lorena da fralda, como que a gente faz? Aí você, já tira na casa e vai falando, vai perguntando toda hora que, tipo, uma hora ela vai querer fazer xixi em algum lugar. Falei, tá bom. Falei, cheguei em casa, falei, filha, vamos arrancar essa fralda. Aí pus a calcinha nela e tal, tava calor também, né? Aí foi indo.
Eu falei, vamos fazer xixi? Não. Passava uns 2 minutinhos, dava um passo, escorria na perna. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Vai ficar o dia inteiro assim? Aí foi o dia inteiro. Daí deu mais 6 horas. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, se você fazer xixi, pedir pra fazer xixi no vaso, eu te dou a camiseta do Darth Vader. E ela já é fã, né? Já era fã, né? Só que ela não tinha roupa nem nada, porque eu não achava do tamanho dela. Ela usava tamanho 1. Tamanho 1. Aí ela super miudinha. Aí eu falei, eu te dou a camiseta. Nem sabia onde eu ia achar essa camiseta. Mas enfim, eu ia providenciar. Passou uma hora assim, ela, mãe, xixi, xixi. Falei, fudeu, e agora? Onde eu vou arrumar uma camiseta do Darth Vader? Vou ter que cumprir a promessa. Sim, porque ela fez no vaso, tudo bonitinho. Porque daí ela se adaptou no vaso comum. Falei, gastei dinheiro à toa, né? Porque não precisava das outras coisas, né? Tivesse colocado já direto no vaso. E daí, nesse dia, ela fez dela, e agora? E ela não falava muito bem ainda. Ela, e a minha taniseta? Taniseta? Ai, meu Deus, que delícia. Falei, vamos resolver. Até sexta chega. Comecei a revirar e não achava do tamanho dela. Tive que mandar fazer com patchwork. Fazer o desenho do Darth Vader. E ela saiu da loja, fui buscar na sexta-feira, saiu da loja já com a camiseta vestida. Orgulhosíssima. Super, porque daí ela já começou a pedir pra fazer xixi. Ou seja, gente, às vezes tem que adaptar pra sua criança aí na sua casa, como que vai funcionar. Sim, com certeza. E foi super tranquilo, porque eu esperei, né? Ainda mantive a fralda da noite por 15 dias. Depois não precisou mais. Passou os 15 dias, eu falei, agora vamos tentar sem. E tá até hoje. Maravilhoso, gente. Não é um mar de flores, sempre acontece alguma coisinha, assim, tipo, lá de vez em quando ela faz um xixizinho na cama, normal. Mas não é um bicho de 7 cabeças, Isso. realmente acontece. Isso. E daí, vamos lá, daí ela foi crescendo e você e o seu ex-marido decidiram se separar. Como que foi esse momento? Então, na verdade, o nosso casamento já não estava bem antes de eu engravidar. E eu ficava e antes a gente acho que já tinha conversado sobre divórcio e tal. Eu falei, não, vamos tentar de novo. A gente sentou, conversou e foi indo, a gente foi tentando. Aí eu acabei engravidando, a gravidez foi assim, eu tive o apoio dele, tudo, foi bem assim, tranquilo nessa parte. E daí então, a Lorena nasceu e tudo mais, mas já não tinha aquela relação de marido e mulher, né? Era Cumplicidade. A gente sempre se deu bem, desde o começo, não é à toa que a gente ficou 9 anos casados. Então, a gente sempre se deu bem, mas, assim, chegou um ponto que era amizade só. A gente não tinha aquele lance de marido e mulher. E daí, o último ano que realmente foi o que mais foi pesado, assim, porque a gente se mudava muito. Então, o que a gente percebe, assim, era que a gente gostava de conversar e fazer as coisas juntos por causa de mudança, achando que ia melhorar a vida. Então, a gente mudava de casa, vida nova, não sei o quê. E passava, tipo, a época da mudança, virava tudo a mesma coisa. Então, eu já tava, na semana que a gente já ia conversar sobre o divórcio, eu já tava falando, eu preciso conversar, eu preciso falar, preciso dar um ponto final, porque eu já tava desgastada e ele também estava e afetava a Lorena. Uhum. Porque, sem querer ou não, como eu falei, eu e a Lô, a gente sempre foi muito ligada. Então, a relação de pai e filha era muito difícil em casa. A Lorena, ela demonstrava, às vezes, assim, que não gostava da presença do pai dela. Nossa. E um pouco eu me sinto culpada por isso, porque, às vezes, sem querer demonstrar, ela percebia que eu estava rejeitando. Uhum. E ela acabava rejeitando também. Não sei, é um negócio que eu tenho, assim, que eu sinto que seja por causa disso. E daí, quando a gente se sentou e conversou e falou que, não, olha, vamos separar cada um pro seu lado... Aí eu ainda fiquei uma semana morando na mesma casa com ele. Então a gente já tava dormindo um pouco de quarto separado. E daí ali eu já fui trocando ideia com a Lorena. Tipo, a gente falou de manhã, tipo, a gente vai se separar, na hora do almoço a gente já tava decidindo o que a gente ia levar. E na frente da Lorena, e falando, ai, filha, agora você vai ter 2 casas, porque a gente vai ver como a gente vai fazer e tal. Aí você vai visitar seu pai, parará. E, tipo, a gente já foi abrindo essa conversa com ela. Aí, eu lembro que foi, acho que umas 2 semanas depois do Dia das Mães até, né, em maio. E daí eu fui e conversei com os meus pais.
Só que foi um choque, acho que para todo mundo, porque ninguém imagina o que se passa dentro de uma casa, de um casal. Então, todo mundo via, porque a gente saía, a gente ia na casa dos amigos, tipo, vocês são um casal perfeito. Não existe casal perfeito. E ali eu falava, gente, eu tô me sentindo mal porque a gente não é um casal perfeito. Tá, nossa, muito longe de ser isso. E aí, meus pais, eu falei para meus pais até, falei que eu tô morando com eles até, desde que eu me separei. Falei, olha, a única coisa que eu não quero é que vocês interfiram nas minhas decisões com o pai dela. A Lorena é minha filha, então eu decido as coisas que vão acontecer. Se a Lorena vai com ele, se não vai, e assim por diante. Aí meus pais, não, tudo bem, né? Tranquilo. Só que a gente já tem um caso difícil de separação na família, que é uma pessoa muito próxima. Então eu falei, gente, eu rezava muito, muito. Acho que eu passei o ano inteiro, eu falei, meu Deus, se for pra eu separar, que eu não seja uma cuzona. Que não dê tudo errado. Que não dê errado. Que eu sempre fui muito ciumenta da Lorena. Assim, ciumenta hard mesmo. Tipo, que eu não gostava que ninguém ficasse carregando ela. Sabe? É um negócio muito louco. Aí eu falei, meu Deus, e ela vai começar a frequentar a casa do pai dela sem mim. Sem a minha presença, vai Como que vai ser isso? Daí eu fui falando, daí quando a gente decidiu separar, eu falei, não, agora eu vou ter que ser uma pessoa, eu tenho que ser a referência ainda da Lorena, e eu não tenho o direito de tirar esse direito dela de conviver com o pai dela. Mesmo sabendo que, enquanto a gente estava casado, não era uma relação muito agradável. Falei, então vamos trabalhar para isso melhorar. E pra ela foi natural mesmo, ela curtiu de ter duas casas. Não, assim, no começo foi mais difícil, porque no começo ela não tinha essa noção, né? Quando a gente se separou, ela tinha 3 anos. Então, foi aquela coisa assim, tipo, tô passando uns dias na casa do meu avô, né? Que ela não entendia que a gente tava morando ali, que eu fui embora pra Itapetininga, que eu tava morando numa cidade vizinha, em Guareí. Eu fui embora pra Itapetininga, na casa dos meus pais, e daí, tipo, demorou acho que uns 15 dias pra chegar a minha mudança. Então, pra minha filha foi, tipo, férias. E como eu trabalhava como autônoma, né? Eu era manicure na época, eu trabalhava num salão lá em Guareí. Então, chegou, tipo, minha mãe não precisa trabalhar, tamo de férias. Tamo de férias. Porque daí eu cheguei aqui sem rumo nenhum. Falei, perdi minhas clientes, que eu já tinha em Itapetininga. E eu perdi minhas clientes. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tinha emprego registrado, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso dar um apoio, um suporte financeiro também para ela, né? Falei, vamos ver o que rola. E daí, nisso, eu fui falando com ela. E daí, o primeiro final de semana que ela foi passar com o pai dela, foi muito estranho. Porque, como eu falei, quando eu engravidei, falei, a Lorena sempre vai estar comigo, foi a primeira vez que eu fiquei sem a minha filha. Como que foi isso? Olha, eu não conseguia nem ficar em casa. Eu comecei a sair, tipo, nem que seja pra ficar na pracinha olhando o carro passar, sabe? Tipo, ficar, que cor de carro que vai passar agora? Pra ocupar a cabeça, pra não ter pra não sentir tanta falta. Mas daí eu cheguei em casa e falei, não. Eu ensinei a Lorena que se não tiver legal, ela vai me ligar e ela vai vir embora. Eu sempre propus essa ideia, assim, de não tá legal? Conversa. Aí foi de um dia pro outro, né? De um sábado para domingo. E daí ela veio, foi tudo tranquilo. Aí passou mais uma semana, aí foi na outra, nos outros 15 dias. Aí ela foi, e daí ela pediu pra vir embora de madrugada. Entrou em desespero? Ela? Ai, não sei. O pai dela falando comigo, falou assim, a Lorena tá chorando muito, falando que tá com saudade de você e tal, né? E isso era 1h da manhã. Falei assim, eu falei, olha, Paula, não tenho o que falar, eu simplesmente traz embora. Ele, então tá bom. Daí levou em casa, acolhi ela normalmente, fui conversando com ela, dela pediu o leitinho dela lá, fiz, e a gente começou a conversar. E daí dela falando, né, que ela tava com muita saudade. Eu falei, então dorme e amanhã a gente conversa. Eu acho que minta, de sexta pra sábado. Daí domingo,
ainda ia ser com ele. Daí eu acordei cedo e falei, ai filha, o que aconteceu? Agora vamos conversar certo. Dava assim, ai, porque eu queria você junto, porque eu quero ver você e meu pai junto, que não sei o quê. Falei, olha filha, a gente já conversou, já faz um tempinho que a gente tá aqui, papai e mamãe não vai voltar. Papai e mamãe decidiu que vai ser melhor a gente ter cada um na sua casa. Então, por isso que você vai ter os dias que você vai estar com seu pai e vai ter os finais de semana que você vai estar comigo também. Sendo que você vai morar com a mamãe. Não tem mais papai e mamãe junto? Eu falei, não, agora não tem mais. Tá. Eu falei, e hoje, o que você ia fazer com seu pai? Ai, mãe, acho que a gente ia na Lagoa hoje. Que é onde ele mora, é um sítio, tem tipo um lago lá. Eu falei assim, ligue pra ele então, você quer ir lá? Pode ir. Ela, quero. Eu falei, então ligue pra ele e pede pra vir buscar. Aí ligou, eu falei assim, ai pai, eu vou ficar com você. Eu falei, daí você vai dormir? Você vai ficar daí de domingo pra segunda? Vou. Eu falei, então tá bom. E desde então, ela segue feliz. Eu acho bonito, porque assim, quando normalmente uma criança tá muito emotiva, é difícil ela explicar, né, o que ela tá sentindo. E de você ter falado, tipo, não, dorme, amanhã a gente conversa. Deu um tempo dela também entender que ela pode sim ficar emocionada, mas que depois ela tem que entender o porquê. Não só o tempo dela, eu também precisava processar, porque o meu medo, eu sempre tive muito medo de falar mal da família do pai dela, falar alguma coisa que não seja favorável para ela. Porque sem querer, às vezes, a relação de qualquer um é super complicado. E falar de ex é mais complicado ainda. Porque, na verdade, quando a gente namora e termina, a ideia é nunca mais ver a pessoa na vida. Agora eu tenho a Lorena. Então, a Lorena é a ponte. Eu tenho que me dar bem. Eu tenho que ser, assim, aceitar a situação. Então, eu falei, não, vamos fazer funcionar. E quando a gente decidiu se separar também, a gente já colocou assim, olha, os aniversários, eu impus. Eu falei, os aniversários eu não quero separar. Não vai ter 2 festas. Então, eu quero que minha família esteja junto e a sua família também. Ele, não, eu concordo. Eu falei, então tá bom. Primeiro ela fez 4 anos. Aí foi a família dele com a minha, mas estava em época de pandemia, né? Então, foi só os avós e os tios. E do meu lado também, avós e tios. Aí, esse ano já foi diferente. Porque esse ano eu tô namorando. E eu, agora com essa relação com outra pessoa. E a Lorena adora eles. Tanto o meu namorado como a família do meu namorado. E ela falou assim, mãe, eu queria que a família dele também estivesse junto. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu não tô preparada para isso. Como que foi juntar as famílias e equilibrar as coisas com ex, atual, nova família? Então, meu pai foi no hospital. Resumindo. Meu pai ficou tão nervoso, atacou a síndrome do pânico, sei lá. Ele tava mais nervoso que você. É que eu não demonstro muito, sabe? Eu tento ser a pessoa mais segura em casa, sabe? Tipo, é a minha opinião, então eu tenho que bater o pé que é aquilo lá que vai funcionar, sabe? Então, é muito difícil em casa eu demonstrar que eu tô mais, assim, fragilizada. Então, eu falo, não, vai funcionar, vai funcionar. E a Lô, como sempre, vai na casa, tem essa liberdade de ir o dia que ela quer na casa do pai dela. Então, eu falei, vou ter que conversar com ele. Porque a Lorena, desde o primeiro dia que eu comentei com ela que estava namorando o Cris, que a gente começou a sair, ela já, tipo, abraçou. Ele falou assim, não, eu gosto de você. Até ela falou, eu te amo pra ele primeiro que eu. Meu Deus, que fofa! Foi primeiro que eu. Então eu falei, gente, já tá ganhado ali, eu não tenho mais o que fazer porque já conquistou. Já era. Já era. E tanto na família dele, ela gosta de ir, ela gosta de participar, ela foi super bem acolhida também pela família dele. Então eu falei, e agora, né? Eu falei, olha, no aniversário vai acabar indo mais o meu namorado e a família do meu namorado. Aí eu falei, já imaginava. Porque a Lorena não para de falar deles lá em casa. Ai. Ela também já estava vendendo peixe. Já. Eu falei, não tem problema? Ele, não. Uma hora eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falei, então, tá ótimo.
Então E vamos... aí? Tá solteiro? Hoje tá, mas ele também já teve outro relacionamento. Então eu falei, então tá joia. E essa conversa de vocês sempre é assim, é alinhar o que é melhor Pra ela. Pra ela. Então, assim, a gente colocou guarda compartilhada pra quê, né? Pra nós dois sentarmos e decidirmos o que é o melhor pra ela. Porque não é uma separação unilateral que a gente fala, né? Uma guarda unilateral. Que é uma pessoa que decide o que vai acontecer e a outra só vai concordar. Então, a gente decidiu isso pra ser melhor pra ela mesmo, né? A gente não... Quando a gente assina papel, essas coisas, a gente não tem noção da proporção do que tá fazendo, sabe? Mas hoje, ela com 5 anos, eu vejo que é tão natural pra ela isso agora, que ela imagina eu, meu namorado e a família do pai dela indo viajar junto. Gente, a próxima geração vai nos ensinar muita coisa. Muito. Mas por quê, né? Eu acho que eu transmito essa segurança nela também. E tanto quanto o pai dela deve também transmitir isso pra ela. Então, ela foi pra praia, foi no feriado do dia 15 de novembro, e a minha avó tava em casa. E ela ficava, ai, eu queria muito ir pra praia. E ficava falando pra Lorena, e ela assim, não, você eu não levo. Eu queria levar minha mãe e o Cris. Chique. Criança maravilhosa, né? Isso. E assim, agora, olhando assim, você consegue identificar o que tanto fez com que a Lô conseguisse ter essa clareza de, tipo, ver? É a conversa mesmo? Ah, com certeza. A conversa acho que é tudo. Porque eu sempre fui muito assim... desde que a Lorena nasceu... Desde a Lorena na minha barriga eu falava muito. Eu acho que até por isso, porque a gente tem esse hábito de conversar. Como era sempre só eu e ela, então, quando eu ia pedalar, por exemplo, ia pegar a bike, ela ia na cadeirinha comigo e a gente ia trocando ideia. Sabe, eu não tinha tantas amizades, assim, tantas amigas, mas, tipo, a Lorena, eu sempre me abria com ela, assim, tipo, ai, será que vai dar certo, não sei o quê? Ela, vai, mãe, claro que vai. Ai, meu Deus. E é uma conversa, assim, de adulto mesmo, você não fica, no diminutivo, fazendo Jamais. vozinha, essas coisas. Não. E até às vezes uma brincadeirinha ou outra sai, mas no cotidiano é falar normalmente. Até um dia ela querer falar palavrão e querer chorar por querer falar palavrão. É engraçado que ela sabe encaixar as palavras certas no momento certo. Os palavrões. Os palavrões. Ela sabe a intenção de todos já, então? Já. E como que você segura? Você explica pra ela que não é bom usar? Eu falo, ai, filha, melhor evitar, né? É que, às vezes, sem querer, sai alguma coisa e meus pais já não gostam, né? Meus pais já são super, assim, conservadores e palavrão não é permitido. Mas daí ela fala, sabe? Tipo, ai, saiu sem querer. Não, eu acho legal perguntar quando que a Lô tá na escolinha? Tá na escolinha. Quando que você colocou ela na escolinha? A Lorena, eu coloquei ela logo que ela fez 1 ano. Ela é de setembro. Então, ela fez 1 ano... Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro... 1 ano e 5 meses. Ela já começou a ir pra escola. Você sente que mudou, assim, a cabeça dela, ter relação com outras crianças, conviver com outras crianças, deixou ela mais fluida, de repente, ou mais tranquila para conviver com outras pessoas? Ou isso já era uma coisa dela, já? Na verdade, a Lorena nunca foi muito acessível. Hoje ela é. Hoje ela conversa, troca ideia, nossa. Mas antes ela não era de socializar. Eu lembro que a professora da escola falava, a Lorena fica grudada comigo. Ela não gosta de sentar com as outras crianças, ela quer ficar do meu lado. Falei, poxa, né, o que tá acontecendo? Ela é a única criança da família, da idade dela? Da idade dela, Talvez é porque, como ela convive com bastante adultos, ela talvez prefira a presença de adultos, né? Pode ser, mas também pode ser por conta de segurança, né? Sim. Então, é engraçado que hoje a Lorena vai pra escola e ela chega em casa, nossa, mãe, a criançada fica querendo pegar nos outros. E a pandemia, o que faz? Não pode A criançada. pegando. Eu acho mais engraçado o jeito que ela fala, a criançada. Como se ela não fosse. Não fizesse parte daquilo. Olê, como que você consegue
Juntar fazer uma tudo? Relação Administrar. com seu ex, com o atual, com os trabalhos que você faz, de você... Porque ser cantora é complicado, tem uma agenda diferenciada, né, do comum. Sim. Pra você organizar tudo isso, como que... Então, eu tirei daquela cabeça que tudo tem que ser perfeito. Primeira coisa. Eu acho que antes eu tinha muito aquele perfeccionismo, só vou fazer quando tiver perfeito. Aquilo lá eu tirei. O famoso feito é melhor do que bem feito. Isso. Aí, então, por exemplo, assim, preciso... Hoje eu tenho mais liberdade de deixar alô com os avós, ou até mesmo eu ligo pro pai dela e falo assim, por favor, tem como você pegar alô hoje? Que nem ontem eu falei pra ele, se você conseguir vir mais cedo, né, pra pegar alô, pra mim já ajuda. Ou quando eu preciso, fica com alô até mais tarde. Então a gente tem esse diálogo. E ele acompanha também a Lorena em tudo. Que nem amanhã, na segunda-feira ela tem consulta médica, ele vai comigo. A gente vai junto. Então, a gente tá ali sempre decidindo as coisas juntos. Então, assim, a Lô, que nem eu falei, a Lorena é uma criança diferenciada. Deus me abençoou com isso, porque eu acho que se fosse uma outra criança, eu acho que eu não saberia lidar. É difícil educar? Muito. Eu acho que é exaustivo mesmo. Tem coisa assim que você põe a cabeça na travesseira e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô criando um ser humano. Gente, a Lorena tá birrenta, tá respondona. Meu Deus, que fase é essa? Sabe? Mas fala, não, vamos fluir. Então, tem os dias que ela tá mais chatinha, que acaba atrasando as coisas do meu trabalho? Tem, mas vida que segue. Fiz o que deu, o que não deu, vamos dormir e vamos deixar para amanhã. Amanhã a gente tenta resolver de um jeito melhor. Então, que nem a vida de... Vamos falar da vida de cantora. Eu tenho uma banda, que é a Fortnite, e a gente tá com o tributo a Pitty. Então, a gente ficou 1 ano ensaiando, indo no estúdio quase todo final de semana. Já teve ensaio de sexta, sábado e domingo. E mesmo a Lorena estando comigo, a Lorena sempre quis ir. Então, isso que é gostoso, sabe? Ela sempre foi e ela sempre quis ficar ali comigo. Hoje ela já tem mais amizade, até porque o dono do estúdio, que é também um parceiro de trabalho, ele também tem filhos, então hoje ela tem mais liberdade de chegar lá, eu vou brincar. E daí eu vou lá ensaiar. Ou também trabalho no estúdio depois das 6, né, depois do horário comercial, que a gente está começando a produzir clipes para os outros músicos, alguns vídeos diferenciados. Então, eu vou para lá, ela vai comigo, fico na sala técnica trabalhando e ela tá brincando. Ela tá ali comigo. Ela sempre vai estar ali comigo. E também deixo livre, olha, a mamãe vai em tal lugar, você quer ir ou não quer ir? Não quero. Já aconteceu de algumas vezes, ela fala assim, não quero, e tipo, tô pronta, saindo de casa, mãe, eu vou com você. Mudou de ideia. Eu falei, filha, infelizmente agora não vai dar tempo, porque você tem que tomar banho, você vai ter que trocar de roupa e agora não vai dar. Então, na próxima vez, seja esperta e me fala. A hora que eu perguntar, você responde que vai. Então, daí ela vai. Daí agora toda vez, falta 1 hora, você vai ou não vai? Daí ela, eu vou. Daí eu falei, então vamos se arrumar. Ensinando sobre agenda pra menina já desde certeza. Pequena. Maravilhoso. A Lorena é virginiana, então ela gosta de rotina. Ela gosta de ser controlada. Inclusive, ontem você estava comentando comigo que você vai colocar a Lô pra conhecer algumas... Porque você comentou agora há pouco que ela tem vontade de aprender a tocar e tal. Sim. Você comentou comigo que você gostaria que ela conhecesse um pouco de curso Isso. É que, na verdade, assim, né? A minha ideia eu não quero... eu acho lindo, maravilhoso. Imagina, a mãe coruja aqui, a filha falar que é isso aí igual eu. Né? Tipo, nossa. Fico... Até me emociono. Mas, assim, eu falei, mas ela tem que sair dessa bolha que eu vivo. Porque eu tô tentando fazer funcionar as coisas que eu gosto. Mas eu também quero que ela faça as coisas que ela gosta. Eu quero que ela tenha essa independência. De falar, mãe, eu gosto... Por exemplo, eu toco violão, ukulele e teclado. Então, ela chegar pra mim e falar assim, mãe, eu quero tocar bateria. O pai dela é baixista. Então, eu falei, é interessante tirar ela e falar, quero aprender um carrom, por exemplo. Um carrom, uma bateria, ou um violoncelo, um violino, não sei. Sabe? Tipo, eu quero que ela tenha essa ideia, que ela tá livre para escolher o que ela gosta. Então, a minha ideia é de começar a fazer aulas experimentais.
já que tá disponível no mercado, a gente faz, né? Então, quando ela tinha 2 anos e pouquinho, 2 anos, acho, eu coloquei ela no balé. Ela ficou, acho que frequentou uns 3 meses do balé. E daí a gente acabou se mudando e eu tive que tirar ela do balé. E ela fala que ela sente saudade do balé. Eu falei, dá pra tentar de novo, mas não vamos ficar presos só no balé. É que eu não imagino a minha filha no balé, ela é meio ogrinha. Mas é tudo questão. Se ela é virginiana, no balé tem bastante regra, tem bastante coisa pra ser seguida, talvez ela se encontre eu falei, também. Vamos fazer aula experimental e vamos fazer de luta, vamos fazer... Tem o filho da minha diretora de vendas, né, da Mary Kay, tá fazendo Hapkido. E vai também 2 menininhas que é filhas de uma amiga minha, que vai no mesmo horário dele, que são tudo meio que da mesma idade. Falei, putz, seria interessante a Lorena fazer também, né? Que daí eu já via minha amiga também, né? E tal, a gente já ficava ali trocando ideia. Aí eu falei, mas vamos ver, não sei o que ela vai decidir. Mas ela já pediu para fazer uma aula experimental de bateria. Até para mim facilita, porque é no estúdio que eu trabalho. Já dá para unir o útil e o agradável. E vamos ver o que vai ser. Eu sei que ano que vem eu vou pôr ela no inglês. E vamos ver o que ela vai escolher daqui pra frente. Olha, eu vejo, assim, eu vi ela uma vez e eu achei ela uma menina muito inteligente. E assim, não é realmente uma coisa que a gente vê em todo lugar, uma educação assim, né? Que normalmente, principalmente filho única, as pessoas mimam muito, acabam esquecendo de falar um não pra... Desculpa, Tati, é que ela é filha única, nossa... A moça do ponto aqui. Não, mas é que normalmente são mais mimados, né? E eu, não que eu ache errado, mas é que fica mais concentrada a atenção. E quando você consegue mostrar que ela tem sim a independência, que ela pode decidir, que ela é livre, isso é muito, eu acho, diferencial, assim, é um diferencial no aprendizado dela. E vai fazer totalmente diferença, assim, lá na frente, eu acho. Com certeza. Assim, sabe, é difícil a parte que, por exemplo, as coisas mais simples. Eu acho que eu mimo a Lorena de um jeito... por exemplo, ela tá com 5 anos, como eu já falei. Então, ela não come sozinha. Ela não vai no banheiro sozinha. Ela não vai... Sabe, tudo tem que estar... eu tenho que estar ali junto e, às vezes, ela exige... a gente mora com os avós, né? Então, também já tem aquela parte de... Sem querer, acaba mimando a criança. Por mais que eu exija... comece a falar para os meus pais que não, que é melhor não. Mas qualquer coisinha que a Lorena... É engraçado, sabe? Porque convivendo, assim, com os avós, a gente percebe que a gente não era nada. Porque a minha filha dá um espirro. Meu Deus, tem que pegar um especialista. Tem que ver o que essa menina tem. E, tipo, aí outro dia até minha mãe falou, tipo, viu, você não lembra dos seus filhos? Né? É um amor muito diferente. Eu sei que ele ama eu e meus irmãos normalmente, mas o amor de vô e assim, com neto é totalmente diferente, é muito protetor, é muito... Chega a ser até assim, meio sufocante. A minha mãe vai ser vó, né? E ela já falou assim, não me responsabilizo, vou mimar, vou deixar fazer o que quiser. Ela mesma já fala. É sua irmã? Minha irmã tá grávida, né? Então, realmente, ela vai curtir muito, muito, muito. Porque tem essa divisão, né? Que a família do pai acaba sendo um pouco mais separada, assim, sabe? Mas também os avós da Lô, né? Tem essa liberdade com ela, né? Então, eu falei, é engraçado, porque... Que nem esse final de semana, ela conta eu fico até meio chateada às vezes, que ela conta... Eu tenho um calendário pra ela, né? Porque eu percebia que quando ela não sabia... Que ela não sabe ainda os dias da semana, né? Ela não tem aquela ideia, tipo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, ela ainda confunde. Aí eu falei, filha, vamos fazer um calendário. Aí, cada adesivinho lá são os dias que você vai no seu pai. Eu falei assim, tá bom. Hoje ela já sabe contar, até 100, se deixar, vai embora. E daí ela fala assim, ela chega da casa do pai dela, ela olha pra mim, quantos dias eu vou ficar aqui?
Quantos dias? Ela já quer ficar contando, já quer se organizar. Falei, ai, no começo ela falou assim, tá lá no seu calendário, vamos contar junto. Aí agora que ela já tá falando assim, ai, que droga, vai lá ver no seu calendário. Tá lá pra você ver, Tá pra lá você pra você aprender. controlar, pra você ver os dias. Maravilhoso, maravilhoso. Lê, eu acho assim que é bonito ver você falando, porque eu vejo que você é leve pra você conversar sobre isso, e eu acho que é o mais importante, né, pra conseguir ter mesmo que a Lô seja essa criança que ela é, né, e ela possa aproveitar a infância, que eu acho que é a parte mais gostosa que a gente tem da vida. Então, eu só agradeço mesmo de você ter vindo, de ter falado, de ter sido aberta mesmo para falar, porque às vezes é assunto delicado, né? Como você mesmo disse, é complicado o ex. Mas quando a gente consegue e tem um bem maior para isso, a gente precisa amadurecer com relação a isso. Eu que agradeço a presença, não terem me convidado, porque eu falei, meu Deus, o que eu tenho para falar? Só um monte de coisa que... Nossa Senhora! Mas é legal falar sobre isso, porque, que nem, igual assim, a minha relação com o pai dela sempre foi muito de amizade. Então, eu não sei como seria se a gente tivesse terminado brigados, com traição, com alguma coisa desse tipo. Então, foi nós dois decidimos, melhor cada um do seu lado? Melhor. Então, a gente vai. Então, eu não sei se eu seria a mesma pessoa se isso tivesse acontecido. Mas, na minha cabeça, eu falei assim, eu acho que eu iria me esforçar ainda mais em ser o que eu sou hoje. Por mais que seja pouco tempo, faz 1 ano e pouquinho que eu tô divorciada, eu falei, gente, eu não tenho o direito de tirar essa convivência da Lorena com o pai dela, com a família do pai dela. E é uma coisa que eu vejo isso que é uma coisa bem nobre você pensar. Porque, às vezes, as pessoas não querem... Porque é um sofrimento de alguma forma. Você ter que se desprender do que você faria pra você, pensando nessa pessoinha que precisa ter essa vivência. Mas eu acho que depois dela, de tentar ensinar isso, mais ainda eu me cobro do que eu tô fazendo para as outras pessoas. Não só por ela. Falei, putz, se eu fiz tal coisa, eu acho que a pessoa não gostou. Será que, né? Eu não gostaria que tivessem feito comigo. Então, eu me coloco mais ainda no lugar das outras pessoas. E eu tento mostrar ainda mais pra ela. Que nem agora ela tá na fase da curiosidade. Então, ela sempre vem perguntar, tipo, veio reclamação da escola, primeira reclamação da escola. Vai fazer 1 mês. Então, assim, olha, a Lorena tá excluindo os outros coleguinhas, só fica conversando com uma menina aqui na escola. Eu já tive que até separar de mesa, não sei o que lá. Eu falei, ai, meu Deus, e agora, né? Aí já teve outros casos, né, de outras escolas. Ela sempre reclamava de um menino que não deixava ela usar lápis de cor azul. Essa era todo dia ela chegava e ela falava que ela não gostava, porque o menino não deixava ela usar o lápis azul. Eu falei, filha, pergunte pra ele se ele come morango só porque é vermelho. Daí eu comecei, eu falei, converse com ele, filha. Eu falei, por que eu não posso usar azul? Se o céu é azul? Sabe, jogar aquela ideia de cor, porque infelizmente... São os pais que jogam que menino tem que usar azul e menina tem que usar rosa. E daí eles reproduzem. Até o quarto da Lorena não foi rosa, foi roxo. Hoje ela gosta de rosa. Mas aí é opção. Mas a opção dela, não foi eu que falei, tipo, vai gostar de rosa porque você é menina. Porque eu não sou fã de rosa, já começo por aí. Falei, deixa ela escolher, hoje a cor favorita dela é rosa. E eu não... Falei, agora ela tá tendo a opinião dela. Aí, eu lembro que daí da escola, eu falei, filha, eu jogo muita realidade nela, né? Eu falei assim, lembra quando sua prima veio aqui em casa e elas excluíram você da brincadeira e você ficou ali chorando, falando que elas não queriam brincar com você? Ela lembra, foi legal o que aconteceu? Não. Eu falei, você fez a mesma coisa com seu coleguinha de escola. Porque foi pior, não foi só falar que não queria brincar. Eles estavam no mesmo... Ela estava no brinquedo, brincando com essa menina. Eu não sei que brinquedo que era. O menino sentou e as duas saíram. Nossa, Aí eu falei, então, filha, não foi legal o que você sentiu quando elas deixaram você de lado, não é? Aí eu falei assim, não foi legal. Eu falei, então, esse menininho ficou triste igual você.
Porque vocês duas estavam brincando e ele foi pra brincar junto e vocês saíram. Ele, né, mãe? Eu falei, você pede desculpa e fale pra sua amiguinha pra não fazer mais isso. Eu falei assim, não, tá bom. Aí outro dia eu perguntei, e aí, como é que foi na escola? Ah, e ela não quer deixar eu brincar com as outras crianças. Eu falei, aí o que você fez? Eu falei, eu vou. Maravilhosa. Eu falei, então, é conversando, sabe? Que nem hoje. Ela tem muita curiosidade sobre pessoas que usam cadeira de rodas. Ela vê brinquedos, né? Porque lá em Itapetininga tá sendo muito. Os brinquedos públicos estão sendo adaptados também, né? E tem uma pracinha perto de casa que tá com um balanço que é pra cadeirante. Ela, olha, mãe, tem aquela cadeirinha ali igual que tem lá na minha escola, mas pra que serve? Eu falei, ah, então, filha, você lembra quando a gente foi em tal lugar e tinha uma pessoa lá de cadeira de roda e tal? Ah, eu falei, então, é pra essa criança sentir também como é que é balançar. Põe ela ali na cadeirinha e parar, e já explica. Dela, mas por que ela usa cadeira? Eu falei, olha, filha, pode ser por saúde, pode ser alguma coisa, mas não deixa de ser uma pessoa, um ser humano, e a gente tem que tratar por igual. Ah, então tá bom, mãe. Essa fase é importante ter ainda mais a conversa, né? Porque Sim. se ela pergunta e você não responde, acaba criando até uma barreira para ela perguntar outras coisas. E eu escuto muito, sabe? Além de eu estar viciada no Podinista, né? eu escuto outros também, né? De outros podcasts. Eu procuro muito vídeo, né? Tem as redes sociais também que facilitou muito essa, né? Porque antes eu não tinha essa ideia de procurar sobre mais informação sobre o assunto, sobre a relação de mãe e filha mesmo, né? E hoje tá tão aberto, daí eu comecei a sugar. Comecei a sugar. E eu vi vários vídeos. Depois disso que aconteceu, da Lu falar, né, do cadeirante, e pergunta por que a pessoa usa muleta, por que tem gente que não tem mão, não tem perna. Eu falei, não tá no cotidiano dela. Na verdade, na minha família, o meu tio tem síndrome de Down. Mas desde que ela nasceu, eu nunca fui lá ver ele mais. Aí veio pandemia, aí pior ainda, porque a gente sabe que eles são mais fragilizados. E o medo de passar, ou de Deus o livre pegar alguma coisa e falar, você que foi lá em casa, sabe? Uhum. Vem esse peso. Então, eu falei, eu tô devendo isso pra Lorena. Dela saber que na família dela também tem pessoas especiais. Eu trabalhei na PAI, antes de engravidar. E foi uma... Gente, o se multiuso contar volta. O currículo... o multiuso volta. Volta. Então, tipo, eu só tive essa noção de crianças especiais quando eu trabalhei na PAI. Eu não tinha contato com criança, eu trabalhava na secretaria. Mas eu fiquei, acho que 6 meses só lá. Mas foi tão, assim, enriquecedor nesse sentido... Porque lá eu lidei com criança autista, eu vi como é que é, os cadeirantes, sabe, são vários. Eu falei, poxa, né, tem gente que não sabe lidar com essa situação. E ouvindo também outros podcasts, eu escutei falando que tem pai que fala assim, por que aquela criança usa cadeira? Tipo, ou fala, vamos ver outra coisa. Tipo, desvia o assunto. Falei, não, o momento de curiosidade é ali. Então, a gente já fala, já resume mais ou menos. É claro que tem assuntos que não é apropriado para ela no momento. Assim como eu também sou aberta com ela sobre sexualidade. Porque hoje ela não está 100% na minha visão. Ela tem a vivência com a família dela. Não que eu suspeite de alguma coisa na família dela. Mas eu quero que ela esteja ciente do que pode e do que não pode. Do que é permitido e do que não é permitido. Então, eu falei, é agora, porque ela é aquela esponjinha que está absorvendo. Tudo. Assim como ela absorve os palavrões, ela absorve o que a gente fala. Então, tudo. Então, eu falei, vamos começar a trabalhar mais e começar a ler. A gente tem o tempinho da leitura antes de dormir. Tem dia que falha, em uma semana já está falhado, mas a gente tenta sempre colocar uma leiturinha. E não é livrinho. Ela não gosta de livrinho. Tem que ser história mesmo. Quando ela tinha 3 meses, eu lia Harry Potter pra ela.
educou certíssimo essa criança. Harry Potter. Então, eu já li Star Wars, terminei os livros com ela do Harry Potter, até ela tá pedindo pra mim voltar. E aí, surgiu um sebo lá em Itapê. Eu falei, putz, eu já li esses livros, eu comecei a trocar lá. Daí ela pediu do Peter Pan. Ai, que Tá legal. viciada na história de Peter Pan. Eu falei, quando a gente terminar esse, a gente pega outro e vai indo. Aí eu também já falei, vamos se inscrever na biblioteca. Eu falei, quantos anos que eu não vou numa biblioteca, né? Que tudo tá ali, tudo digital. Eu falei, é interessante mostrar ela pegar o livro. É tão Os gostoso pegar ambientes, o tudo. cheirinho do livro, sabe? Ela é meio nojentinha com o cheiro, sabe? Mas eu falei, tem que mostrar que é normal. É. Aquele cheirinho de mofinho, sabe? Assim, É o até cheiro uma do livro. tracinha. Isso. Não, e são essas experiências e essas... ter essa pluralidade que vai fazer com que ela tenha mais cabeça, saiba que ela pode ser tudo que ela quiser. Isso vai ser maravilhoso, assim, pro futuro dela, eu tenho certeza. Sim, com certeza. E também a relação com o pai dela, eu acho que é fundamental, porque ela vê, sabe, que, tipo, a gente é parceiro, mas de um outro jeito. Que não precisa estar morando na mesma casa, não precisa estar 100% conversando. A gente, que nem esse acontecimento da escola, eu mandei mensagem pra ele, falei, olha, veio a primeira reclamação da escola e tal, né? Então, eu conversei isso com ela. Ele, eu vou ligar pra ela então. Eles usam o Skype pra conversar. A Lorena tem o celular dela pra conversar com o pai dela. Tem os joguinhos dela, tem tudo dela. Eu não sou muito a favor do celular. Mas, por um lado, né, eu sempre tô controlando e nessas partes ela é muito obediente. Se eu falo, não pode assistir esse, ela não vai assistir aquele. Ela já pergunta, posso assistir esse daqui? Então, a única coisa que eu permito é o Netflix e Disney. YouTube, já descartei. É poucas coisas que ela assiste. Então, é mais fácil controlar. Então, ele liga, ele falou, reforçou o que eu falei. Que bom. Que é a melhor coisa. E pronto. Aí já aconteceu também dela fazer uma birra na casa do pai dela, ele me comunicar e depois eu falar, olha, não foi isso, seu pai tá certo, não era pra ter acontecido isso e tal. Então a gente tem essa via de mão dupla. Exatamente. Eu falando e ele reforçando, e ele falando e eu reforçando. E é super importante pra ela ter uma coerência no que tá acontecendo. Ela não contente, às vezes o meu namorado tem que falar também. Ele já entrou no círculo. Do esquema ali do WhatsApp. Ó, Já. aconteceu isso, vai falar desse jeito. Aí ele já grava áudio. Lô, olha, não é assim que funciona. Maravilhoso. Todo mundo tem que entrar no jogo. Todo mundo entra. Maravilhoso mesmo. Eu acho muito bom isso. Bom, Lê, mais uma vez, muito obrigada de você ter vindo, ter conversado e ter mostrado que dá pra ser diferente, né? Com Precisa certeza. ser diferente e a gente tem que ver o bem maior, que daí é pra ela crescer saudável, feliz e bem, né? E Com o mais certeza. importante. É aquele negócio, né? A gente faz tudo por um filho. E eu acho que eu tô fazendo... Eu acho que não é nem muito que eu tô fazendo. Na verdade, é o que teria que ser feito sempre por todo mundo. Que é não privar. É lógico que tem mães que os pais somem. A gente sabe que tem esses casos. E também tem os casos das mães que não querem a convivência com o pai. Então, que também já presenciei alguns momentos com o pai da Lô, né? Que ele se envolveu com uma pessoa que ele queria cortar a relação de pai e filha. E até ele ficou um tempo sem falar comigo. Pra você ter noção. Então, tipo... complicado. Daí também não... Ele viu que estava errado, deu um fim na relação. Eu falei assim, não, eu tava tentando separar da minha filha, imagine. Eu não podia falar com você. Pelo amor de Deus, E a gente precisava disso para fazer funcionar. Então, eu falei, então, vamos seguindo. Eu sempre coloquei pra qualquer um que aparecesse na minha vida. Falei, olha, eu tenho uma filha e eu sou super amiga do pai dela. Já pra não ter questionamento. Falei, vai ficar, fica. Não quer ficar, tchau. Porque ela... Essas são as minhas prioridades e é assim que funciona. É assim que vai ser. Não adianta vir, por que você fala com seu ex-marido? Gente, eu tenho uma filha e eu preciso conversar por causa da minha filha. Uhum. Então, é pra ser leve, não é aquela obrigação. Falar, eu vou ter que falar com o pai dela. Assim, melhor comunicar. Tem que ser natural mesmo. E um fato interessante que aconteceu... Ontem foi sexta? Isso. Então, foi ontem.
Ele trabalha em Guareí, o pai da Lorena. E ele mandou mensagem pra mim e falou assim: viu, tô em Itapê, fiz um serviço aqui em Itapê e tal, e eu não vou precisar voltar. E era tipo umas 4h15 da tarde. E a Lorena sai entre 4:45, mais ou menos, da escola. Eu falei, poxa, que legal, né? O dia que vai pegar a Lô mesmo, né? Então ele vai vir pegar antes. Ele, que horas mais ou menos você vai chegar na sua casa e tal? Eu falei, até umas 4:45 eu já tô em casa com a Lorena. Então eu posso pegar. Eu falei, tudo bem. Aí passou uns 5 minutos, ele mandou mensagem: viu, tem problema eu esperar você lá na escola e fazer uma surpresa pra Lô, de pegar a Lorena na escola? Eu falei, nenhum problema, ela vai adorar. Ele falou assim, então tá, né, expliquei onde era a escolinha e tal, né, como ele mora, não mora na cidade em si, ele mora em sítio, né, então ele não tem essa oportunidade de sempre estar indo pegar a Lorena na escola. Até eu errei, porque eu tava conversando com a minha mãe e falei assim, poxa, eu acho que eu nem coloquei o nome dele pra autorizar pra pegar a Lorena. Porque eu falei, é sempre a gente, então fica por isso. Eu falei, eu fiz errado, eu deveria ter colocado mesmo sabendo, né? Sei lá, vai que um dia. Aí eu falei, não, mas eu esqueci de autorizar. Eu falei, deixa eu ir correndo lá, né? Aí chegou... Até foi engraçado, porque eu cheguei, a auxiliar... É engraçado, o auxiliar já vê, tipo, já chama a criança. Fala, Lorena! Aí, escola pequena, né, de bairro. Aí, a Lorena saiu, ela veio, me abraçou. Eu falei, só apontei, assim, pro pai dela. Ela olhou, voltou. Daqui a pouco... Pai! Nossa, ela correu, abraçou ele e tal. Nossa, gente, eu chorei da risada, porque eu achei que ela tinha visto ele e ela não viu. Ela nem se ligou. Nem viu, porque, como eu falei, não é um habitual ele tá indo lá na escola e tal, nunca tinha ido. Daí eu falei, você vai embora com seu pai ou vai com a mamãe? Que, tipo, é 3 quadras de casa, né? Muito longe. Aí eu falei assim, eu vou com meu pai. Eu falei, então eu já tô indo pra casa. Aí ele foi colocando ela no carro, eu já saí, já fui pra casa, já fui fazendo as coisinhas pra ela comer, porque ela ia mesmo com o pai dela, mas ela chega muito, assim, com muita fome, porque ela não é de comer comida da escola, infelizmente, ela tem essa dificuldade, que estamos trabalhando, mas tá difícil. E daí ela chegou e ela foi tomando ali, o pai dela conversando, e com os meus pais também tem essa relação muito boa. Então, ficou ali, acho que uns 40 minutos trocando ideia, conversando, e a Lorena comendo. Aí eu falei assim, então vamos embora. Aí, um outro ponto, a minha cachorrinha também é guarda compartilhada. A gata também era, mas aí... A gata, infelizmente, teve que ir com ele, porque meu pai já não é muito fã de gato, e daí não teve jeito. É isso. É um negócio, gente, muito louco. É isso. O e a cachorrinha vai junto. O bom é que a cachorra já é irmãzinha dela quase também. Eu já falei, né, que é a filha mais velha e a filha mais nova. Infelizmente, não vai fugir disso. Lê, mais uma vez, obrigada. Pessoal, vou colocar na tela as redes sociais dela para seguir, para vocês acompanharem o trabalho dela como cantora. E é só agradecer mesmo a sua presença, agradecer quem assistiu e escutou até aqui. E é isso. Eu que agradeço, que, nossa, eu tava tão nervosa, falei, meu Deus, né, como que vai ser? E, nossa, que delícia. Foi muito bom. É uma conversa, vai, fala sério. É muito bom. É conversa, é muito bom, igual eu você gosto. falou, é uma conversa de bar, mas sem cerveja. Sem cerveja. Quem sabe, patrocinadores, pode chegar, a gente põe a cerveja aqui e a gente toma ela. Nossa, com todo prazer. Com todo prazer. Então, obrigada mesmo. Obrigada pra você que escutou ou assistiu até aqui. Não esquece de seguir o Podinista em todas as redes pra ajudar esse projeto. E eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.